Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio. Na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-8025. Quando encontramos grandes desafios, é que descobrimos nossa força para evoluir. E, neste momento, é importante fazer o que é essencial para seu futuro: investir. Mais do que nunca, é preciso estar junto a quem te dá segurança para planejar e realizar. Invista com a Cressol. Faça como milhares de brasileiros que cooperam unidos para alcançar seus objetivos. Cressol, compromisso com quem coopera. Terça-feira, 12 de maio, e o Boa Noite Cidade está no ar. Vamos conferir as manchetes de hoje. Há pessoas monitoradas que desrespeitam isolamento social. Promotor de Justiça faz manifestação em relação ao desrespeito ao regramento da Covid-19. Ex-prefeito Paulo Moisés de Andrade rememora a história de Lagoa Vermelha. Dia 12 de maio é comemorado o Dia do Enfermeiro. Você confere ainda no Boa Noite Cidade de hoje o segmento de comentário com Gabriel Franklin. As atualizações no plantão Covid-19. As informações da área da segurança pública com Daniel Carvalho. Tudo isso a partir de agora. O Boa Noite Cidade está no ar. O secretário municipal da Saúde, Eloir Morona, admitiu em entrevista à Rádio Lagoa FM que há pessoas que estão sendo monitoradas devido à pandemia do coronavírus que não estariam respeitando o isolamento social. Denúncias nesse sentido têm chegado ao Ministério Público e também à Secretaria Municipal da Saúde. É recomendado a essas pessoas o chamado confinamento para evitar uma possível disseminação do vírus. Todas as pessoas que são destinadas para o isolamento, elas recebem um termo, né? No momento em que elas precisam ir consultar presencialmente na unidade, elas recebem um termo onde elas assinam e se responsabilizando pelo isolamento, né? Nesse termo, inclusive, é citado o artigo do Código Penal lá, que a pessoa vai infringir caso ela descumpra esse isolamento. Ela informa os telefones, ela informa os seus contatos diretos, ela informa a sua teia. E aí, então, a gente monitora via telefone essas pessoas, porém, como o Dr. André falou anteriormente, né, muitas pessoas elas não levam muito a sério isso aí. E, então, às vezes, a gente tem que deslocar uma equipe da Secretaria de Saúde, muitas vezes acompanhada da Brigada Militar, porque essa equipe também muitas vezes recebe afronta, né, por estar cumprindo o papel. E a gente desloca pessoalmente, essa equipe vai lá para ver presencialmente, melhor dizendo, a veracidade de que se as pessoas estão cumprindo ou não o isolamento.
Então, a gente tem casos comprovados já de pessoas que não cumpriram o isolamento, de pessoas que posteriormente vieram, como eu te falei, elas são mantidas em isolamento, monitoradas até que dê o prazo para que seja testada, né? Uma dessas pessoas não respeitou esse monitoramento, não respeitou esse isolamento, mesmo estando sintomática, mesmo tendo contatos, e aí nós conseguimos comprovar de que ela não estava seguindo o isolamento, e chegou ao ponto de, no dia dela ser testada, né, essa pessoa, no dia dela ser testada, ela saiu e foi visitar uma puérpera, uma mulher que tinha ganho nenê, né, e inclusive pegou o nenê no colo. Então isso tudo a gente vai relatar, né, a gente tá fazendo esses relatos, até porque a gente tem que relatar para o Ministério Público também. A gente tem que fazer uma espécie de investigação para ver as teias, né, para ver se é contaminação comunitária, se é contaminação importada, tudo mais. A gente tem que fazer uma série de investigações. Então a gente vai juntar elementos, isso aí a gente vai encaminhar ao Ministério Público, né, essas questões aí de você não cumprir o isolamento. Eu acho que até agora, Ademar, foi a pior parte de enfrentamento da pandemia, né? Essa questão da condição das pessoas não cumprir o que é determinado. Eu sei que é difícil, eu imagino que deve ser muito complicado ficar... na minha casa todos estão de quarentena, exceto eu, né, que todos lá são de grupo de risco. Eu vejo o quanto é difícil para eles permanecer em casa, né? Principalmente minha filha, que é adolescente, é bastante complicado, mas a gente conversa muito a respeito. E então eu sei dessas dificuldades, mas eu sei também da importância disso. E vários foram os episódios de desrespeito às regras impostas com relação à Covid-19. Elas foram registradas neste final de semana e alguns estabelecimentos foram flagrados infringindo as recomendações. A fiscalização é do Ministério Público, Brigada Militar e agentes do município. O promotor de justiça, André Luiz Tarouco Pinto, é quem faz a sua manifestação. A gente já, como, né, a gente já vinha tratando há algum tempo, a gente estabeleceu uma força-tarefa, juntamente com o município, com a Brigada Militar, para fiscalizar, né, os aspectos daquilo que prevê o decreto. Nesse final de semana, então, a gente já tinha feito, até para o pessoal entender, né, na verdade, o nosso objetivo inicial com esses trabalhos de fiscalização foi justamente mais num cunho de orientação, né? Cunho educativo. Exatamente. A gente passou nos estabelecimentos comerciais, nas academias e mercados, orientando e vendo aquilo onde que tinha que se adequar melhor, né? Não com um cunho ainda punitivo ou com o objetivo assim, de aplicar alguma penalidade. A grande questão é que com os bares, a gente volta e meia recebe várias reclamações em que eles funcionam aí sim de uma forma totalmente, né, fora dos padrões, sem respeitar quase praticamente nada. Então aí foi montada uma força-tarefa com o apoio da Brigada Militar para que a gente pudesse fiscalizar aqueles bares em que se recebiam as maiores reclamações, que foram em número de 34, mais ou menos. A gente dividiu as equipes em 3 grupos e então no sábado a gente realizou essa operação, né, em que eu participei também pessoalmente num grupo específico e que a gente flagrou até na maioria dos locais, né, tinha algum outro problema, mas corrigíveis, né, que foram orientados, enfim, notificados, mas com nenhuma sanção mais grave, né. O grande problema é que alguns locais, eles não entendem minimamente as regras, né, de conduta social, em que as pessoas se reúnem, ficam a tarde inteira consumindo bebida alcoólica no seu interior, jogando sinuca, baralho, carta, conversando como se nada tivesse acontecendo. O que viola completamente aí as regras desses decretos de isolamento. Porque os estabelecimentos, primeiro lugar, bar propriamente dito, simplesmente um bar, ele não está permitido a funcionar.
Entretanto, a maioria desses estabelecimentos, eles têm um alvará também permitindo venda de alimentos, o que aí permite o seu funcionamento. Mas tanto bar quanto restaurante, eles só podem vender e fazer, a pessoa não pode ficar consumindo lá dentro. Ou no máximo, como num restaurante, é o tempo do consumo, né? É comer e ir embora. E não ficar lá papeando, conversando. O objetivo é justamente não aglomerar. Então, nesses estabelecimentos em que a gente flagrou diversas pessoas no seu interior bebendo, né, aí é que eles foram autuados de uma maneira um pouco mais rigorosa, dispersadas essas pessoas lá de dentro, e em alguns que não tinham muita gente foram orientados a trabalharem de acordo com as regras, e aqueles em que já tinham anteriormente sido notificados, já tinham sido objeto de várias reclamações, esses sim, eles aí foram aplicadas as sanções de interdição. E infelizmente em alguns locais, né, as pessoas acham que é brincadeira e acham que a gente faz papel de palhaço. Volta e meia, já com o lacre interditado, eu flagrei essa situação em que foi reaberto o local. Aí, além de todos os crimes já praticados, houve um outro crime, que é de violação de um estabelecimento, né, interditado, um crime específico. E aí foi dado voz de prisão para dona do estabelecimento, que não tinha, né, muito o que fazer. Lagoa Vermelha completou 139 anos de emancipação político-administrativa no dia 10 de maio. E nesta segunda-feira, o ex-prefeito Paulo Moisés de Andrade participou do programa Lagoa Debate, transmitido pela Lagoa FM e pela Lagoa TV, com Ademar Fagundes. Municiado de muitos livros, rememorou as passagens mais marcantes da história do município desde a sua fundação. Vamos conferir esse bate-papo que foi super interessante? É verdade, Ademar. Eu não posso ser um pretenso historiador sem acompanhar a verdadeira história. Mas eu me coloco com dois momentos. Primeiro, Ademar, eu, agora, o dia 27 de abril, cheguei aos 70 anos. E desses 70, de 1950 a 2020, eu sou alguém que vivo nesse meio. E como tal, eu posso falar destes 70 anos, lembrando com memória que muito me ajuda, 1954, quando estouravam-se os dinamites para a abertura da Avenida Presidente Vargas, que está sendo remodelada, e lembro também a morte do presidente Getúlio Vargas. Eu tinha 4 anos, eu acompanhava meu pai, ia para a serra em Santa Terezinha, São José do Ouro, vinha a pé da propriedade rural em Lajeados Vivos até a cidade, o seu Celcinho Lobo formulava os remédios e eu voltava correndo a pé para levar aos meus irmãos. Então isso é uma memória lá dos anos 50 e sei conviver ano a ano, lembro passo a passo o crescimento dessa cidade. Agora, anterior a isso, Ademar, aí a gente tem que se reportar de fato aos livros, aos historiadores. Aqui, por exemplo, eu registro do Dr. Davino o primeiro século, em 1881, que comemoramos com muita alegria. Este livro registra os primeiros 100 anos de Lagoa Vermelha. E tenho a satisfação, Ademar, de guardar comigo que fui eu quem saudei o ministro Rubens Ludwig, à época general, né, ministro da Educação, que veio a Lagoa Vermelha. Que era filho de Lagoa Vermelha. Filho de Lagoa Vermelha. E nessa saudação que fiz à Sua Excelência, eu registro 3 coisas muito importantes que pedi em nome do povo, em nome da Câmara. Primeiro, que houvesse a instalação de cursos superiores em Lagoa Vermelha. Segundo, que houvesse a definitiva conclusão da BR-470. E terceiro, que ele viesse mais vezes a Lagoa Vermelha. Eu, desses 3, tenho a segurança de que podemos, quase 50 anos depois, porque o ano que vem faz 40 anos,
do primeiro século. O Rubens Ludwig ajudou e foi instalado o curso superior, a faculdade, em Lagoa Vermelha, em 1990. Segundo, agora, recentemente, em 2014, se concluiu a ligação da BR-470 até o Barracão. E a volta do ministro, o crescimento de Lagoa depende muito, eu acho, do nosso trabalho de cada um. Então, desse período aqui, Ademar, como político, como alguém que conviveu, eu guardo com muita alegria esses livros. E todos os demais que tenho comigo são livros que leio, gosto muito de ler, de manhã cedo, principalmente. É o melhor horário que tem para ler? Cada um, Ademar, é cada um. Cada ser é cada ser. Não estou recomendando que seja de manhã a pessoa. Agora, uma coisa quero recomendar, que cada um leia, nem que seja um pouquinho. Se pudesse se desvincular de outros indicativos que estão presentes, como o celular, como a televisão, outros meios, e ler um jornal um pouquinho, as crianças, os estudantes. Eu lembro quando a gente era obrigado a ler livros e fazer um relato. Hoje você não é mais convidado a ler. Então eu quero que essa sociedade seja convocada e convidada a esquecer um pouco a sua alienação à modernidade e voltar às origens. Ler educadamente, saber respeitar, saber reagir no momento certo e guardar a própria história. Márcia Silvana do Carmo, enfermeira e também mulher de destaque em nossa sociedade, vereadora pelo PSB. Ela que mandou um recado pra gente em forma de vídeo e nós fizemos uma produção bem especial, afinal de contas, hoje é dia dos enfermeiros e nada mais bacana do que podermos estar expressando a nossa admiração e o nosso carinho a esses profissionais. Hoje estamos comemorando o Dia Internacional dos Enfermeiros e Enfermeiras, uma data comemorativa ao aniversário de Florence Nightingale, a enfermeira que foi precursora da história da enfermagem. O ano passado, a Organização Mundial da Saúde determinou que 2020 seria um ano especial para discutirmos todas as questões relacionadas à profissão da enfermagem, para que ela possa ser melhor valorizada. Esta semana comemoramos a Semana da Enfermagem. Enfermeiro e enfermeira, por si só, ele não faz a enfermagem. Nós precisamos fazer trabalho em equipe. Então, o nosso reconhecimento a todos os técnicos de enfermagem, a todos os auxiliares de enfermagem que fazem essa profissão, essa de linha de frente, ser cada vez mais valorizada e vista como essencial aos serviços de saúde. O nosso reconhecimento, o nosso respeito e os parabéns a toda essa equipe, todos esses profissionais da enfermagem. Eu tenho orgulho de ser enfermeira. E aqui também gostaria de deixar o nosso reconhecimento, o nosso respeito e o nosso sentimento a todos os profissionais da enfermagem que perderam suas vidas na pandemia, na luta contra o coronavírus. Coincidentemente ou não, nós estamos passando por essa pandemia, mas, junto com toda a tragédia que ela traz, ela trouxe também a possibilidade de nós estarmos mostrando o quão significativa é a nossa profissão. Parabéns a todos os enfermeiros, enfermeiras e toda a equipe de enfermagem. Vamos para um breve intervalo e na volta você confere. O segmento de comentário de hoje é com Gabriel Franklin. Também as atualizações no plantão Covid-19 e as informações da área da segurança pública. Voltamos já. Um bate-papo com os amigos.
amplo espaço interno, bebidas, lanches, adega, acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-8025. Quando encontramos grandes desafios, é que descobrimos nossa força para evoluir. E, neste momento, é importante fazer o que é essencial para seu futuro: investir. Mais do que nunca, é preciso estar junto a quem te dá segurança para planejar e realizar. Invista com a Cressol. Faça como milhares de brasileiros que cooperam unidos para alcançar seus objetivos. Cressol, compromisso com quem coopera. O segmento de comentário desta terça-feira é com Gabriel Franklin. Olá, amigos da Lagoa TV, da Lagoa FM. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito das comorbidades, né? Uma expressão aí que vem se usando bastante agora, né? Nesse novo contexto aí do coronavírus. E explicando um pouquinho o que seriam essas comorbidades, que são doenças, né, sistêmicas de base que acontecem ao mesmo tempo que o paciente está enfrentando uma doença principal, né? Então, basicamente a gente tem né, a hipertensão arterial, o diabetes, as doenças pulmonares, né, e outras patologias, mas essas as mais significativas e mais frequentes, que podem interferir, né, num possível enfrentamento ao coronavírus. E por que essas comorbidades elas geram um risco maior? Porque elas alteram, né, o mecanismo de equilíbrio do nosso organismo, né? A gente chama de homeostase, que é a capacidade que o nosso organismo tem de se manter estável. Então, quando a gente tem uma patologia desse tipo, a gente vai ter alguma sobrecarga em algum sistema, alguma fragilidade em outro mecanismo de resposta, de defesa, de inflamação. A gente vai ter, né, alterações, e que quando se tem um enfrentamento mais considerável, como, né, os casos que evoluem né, de forma mais severa, né, na questão da Covid-19, a gente pode não ter a capacidade de resposta tão adequada, né, e muitas vezes, né, não ter condição de suportar tão bem esse enfrentamento. E uma coisa que é importante, que além dos cuidados básicos, né, que todos, né, estamos tomando, esses pacientes eles precisam ter um cuidado adicional, né, com essa sua alteração crônica. Tá? Por que a gente fala isso? Porque agora a gente está vivendo essa situação e muito se fala e né, todo mundo está se cuidando um pouquinho mais, mas essas condições muitas vezes elas são assintomáticas, o paciente não sente nada, né, e ele muitas vezes descuida desse controle. Então não é raro a gente, né, atender e acompanhar paciente diabético que está sempre com a glicose elevada, não sente nada,
com a pressão elevada, né? E isso tudo vai gerando sobrecarga, né, de longo prazo, e muitas vezes vai chegar a um ponto que, né, algum evento mais expressivo vai acabar acontecendo. Então, não só agora, né, esses pacientes devem se cuidar, mas também, né, no contexto geral do dia a dia, porque, né, a gente sempre vai estar mais suscetível a alguma alteração. Então, né, essas comorbidades, elas geram um risco maior, não que seja né, uma certeza, isso tudo são possibilidades, e claro que quanto menos controlado, maior o risco, né, caso aconteça um contágio. Então, se cuidar nunca é demais, e a gente, né, precisa nesse período redobrar os esforços. Um grande abraço e até a próxima semana. O repórter Yuri de Oliveira nos traz as atualizações do plantão Covid-19. Olá, muito boa noite. Viemos novamente com o plantão Covid-19. E para começar, Lagoa Vermelha tem até o momento dessa reportagem 6 casos confirmados e 1 em análise e 94 monitorados. E a Secretaria da Saúde divulgou também um mapa situacional de cada bairro de Lagoa Vermelha. Esse mapa que você pode estar acompanhando aí, né? E também seguindo, sempre ressaltando o uso obrigatório de máscaras ao sair de casa. A gente volta a qualquer momento com mais notícias, mais informações do plantão Covid-19. Uma boa noite. Daniel Carvalho e as informações da área da segurança pública no Boa Noite Cidade. Olá, boa noite. A gente vem nesta noite de terça-feira trazendo para você as principais informações relacionadas à área da segurança pública. Depois de a gente ter um final de semana extremamente atípico, com diversas ocorrências que movimentaram toda a nossa região, inclusive Lagoa Vermelha, nos mais diversos âmbitos aí da área da polícia, nessas últimas horas, nesta segunda-feira, foram tranquilas aqui na nossa cidade, a área da segurança pública. Houveram patrulhamentos, abordagens, fiscalizações de rotina. Na nossa região também, né, região norte e nordeste do estado, também não houve registros de crimes graves cometidos. Tudo dentro da normalidade, este início de semana, mas a gente segue atento, a gente segue acompanhando, os nossos correspondentes também pela nossa região sempre nos mantendo informado, e você pode estar acessando as nossas redes sociais, onde a gente também vai estar trazendo para você os detalhes caso venha a acontecer. Visite as nossas redes sociais, visite o nosso site, o nosso Facebook, onde a gente sempre vai estar atualizando você. Amanhã, quarta-feira, a partir das 9 da manhã, tem mais um plantão aqui na 87,9, a sua rádio Lagoa FM. E o resumo do dia às 19 horas no Telejornal da Lagoa TV. Eu aguardo você até lá. Tchau, tchau. Esse foi o Boa Noite Cidade, edição desta terça-feira. Agradecemos a todos por assistirem e ficarem atualizados, bem informados com o que acontece em Lagoa Vermelha e toda a região. Lembrando que a íntegra das reportagens apresentadas nesta noite você pode conferir acessando o nosso site lagoatv.com.br. O Boa Noite Cidade volta amanhã. Até!